Primeiramente, para a gente abrir essa tarde de conversa, eu gostaria de pedir para a professora introduzir um pouco o assunto. Direito, o curso de Direito, qual é, o que a gente vai ver, quais as características aí do estudante para realmente se dar bem nessa área. E tudo que a senhora puder falar sucintamente sobre Direito, para a gente introduzir esse assunto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer ver esse interesse de vocês para essa área tão bonita da vida humana, que é a área do direito. A minha área específica é medicina legal. Sobre o curso de Direito da Faculdade São Judas, da Universidade São Judas Tadeu, eu estou lá há uns 15 anos, mais ou menos. Eu tenho muito orgulho de estar lá e pelo nível de excelência do nosso curso. É um curso muito exigente, muito profundo. 94% dos meus colegas somos mestres ou doutores, tá? Então a gente se dedica muito, a gente dá o melhor para os alunos. A faculdade nos dá um acervo da biblioteca muito bom, nos dá um suporte muito bom. Tudo o que a gente precisa, a gente tem. Ou seja, o que a gente busca na São Judas é a seriedade e a excelência. O curso de Direito é o curso que tem mais concursos no mercado de trabalho, tá? As outras áreas existem concursos públicos também, mas o curso de Direito, a pessoa sendo formada em Direito, pode fazer várias áreas. Pode ser... quantas? São 26 concursos diferentes. O Reinaldo acaba de me falar 26 concursos diferentes que vocês podem ter. Nenhuma outra área do conhecimento humano tem tantas vagas, tantos concursos diferentes assim. Então você pode ser desde advogado até promotor, delegado, procurador, defensor público, escrivão, papiloscopista, uma série de coisas. Ou seja, tem muita... todos vocês já se envolveram em alguma área do direito que está envolvida no dia a dia. Então, a minha área específica é medicina legal, porque eu sou advogada e dentista. Então, eu trabalho naqueles casos de identificação, por exemplo, de acidentes aéreos, grandes catástrofes. Eu não trabalhei, mas, por exemplo, aquele caso lá no Rio Grande do Sul, que a boate pegou fogo, a medicina legal entra para trabalhar, para identificar a pessoa. E a medicina legal tem a ver com todas as áreas do direito, para ver se a pessoa já morreu, se não morreu. É importante dizer se morreu ou se não morreu. Aí entra a medicina legal, que é uma matéria pela qual eu sou apaixonada, para dizer: esse cadáver, essa ossada pertence a tal pessoa. E as outras áreas do direito também. Nós temos direito comercial, direito civil. O direito penal, na minha opinião, é o mais atraente, é o mais gostoso. Todos vocês têm interesse nos crimes que acontecem. Por que o indivíduo comete um crime? Nós estudamos psicopatologia, criminologia. Qual a origem da pessoa ter a tendência a ser um serial killer, um matador em série? Qual a tendência que o marido tem de matar uma mulher por ciúmes? A gente estuda criminologia, estuda uma série de coisas dentro do direito penal. Mas não só dentro do direito penal. Medicina legal tem a ver também com o direito civil. O direito civil, todos vocês devem ter algum conhecimento dele. Enfim, é um curso maravilhoso. E só para encerrar, eu gostaria de dizer: se vocês procuram uma faculdade séria e exigente, seja nosso aluno. Se você quiser
ter uma faculdade, para dizer que tem faculdade para agradar o papai, a mamãe ou alguém, não faça São Judas, porque o nosso curso é um curso sério e os nossos alunos têm bastante sucesso, a maioria dos nossos alunos tem bastante sucesso no mercado de trabalho e nós temos orgulho disso. Bom, professora, eu quero aproveitar então, diante do assunto medicina legal, fiquei curioso, já que é sua especialidade. Temos um cadáver que junto com tantos outros, depois de um acidente, ficou desfigurado em pedaços. Como identificar e como levar para a família, que parte do corpo que vai para a família poder enterrar, se é que isso acontece? Num caso, por exemplo, de um acidente aéreo, por exemplo, vocês imaginem esse acidente último que teve da TAM, 199 cadáveres, vocês multiplicam por 4 membros, nós temos quase 199 vezes 4, 700 e tantos membros, ou seja, braços e pernas e troncos e cabeças. Então a gente às vezes encontra uma mandíbula. A mandíbula é um osso totalmente imóvel, olha, ele sai, tá? Então se você encontrar no meio daquele monte de ossadas uma mandíbula e essa pessoa fez um tratamento de canal ou um tratamento ortodôntico, a gente pode, a partir do crânio, saber sexo, a raça e a idade da pessoa. Então a gente coloca num patamar lá, escrito, encontramos 5 ossadas de mulheres com 25 anos brancas. Aí vem alguém e, minha mãe, minha irmã, sei lá, tinha essa idade, 25 anos branca. Aí a mãe, a família traz a ficha odontológica da pessoa e a gente identifica. Se eu identificar uma mandíbula, o médico vai dar o atestado de óbito e eu só vou dar a mandíbula para a família. O resto do corpo fica. E a cobrança da família é essa, porque fica numa caixinha muito pequenininha, menor que uma caixinha de sapato, e você entrega e fala, essa aqui é a sua irmã, tá? Tem o atestado de óbito, terminou a personalidade jurídica, mas cadê a perna da minha mãe, meu braço da minha mãe? Olha, nós temos 800 membros, não dá para saber qual perna é de quem. Então você só entrega um pedaço. Mas o que é importante para o direito, terminou a personalidade jurídica, tá? Acabou a personalidade jurídica da pessoa. A pessoa está morta. Bacana, professora. Quem tem perguntas, por favor, chega mais, pode assumir o nosso púlpito. Eu gostaria de saber se hoje na São Judas, além das especialidades mais tradicionais que são tratadas no curso de Direito, Civil, Trabalhista, se hoje tem aulas direcionadas, por exemplo, para os crimes digitais ou crimes eletrônicos. Eu passo a palavra para o Reinaldo para ele responder. Bom, eu posso falar como ex-aluno que durante a faculdade, além da faculdade, além dos cursos tradicionais, a São Judas sempre dá cursos gratuitos sobre temas específicos. Não somente crimes digitais, eu lembro que eu tive aula sobre leis especiais penais, em que inclusive tratavam do tráfico de drogas, tratavam da lei de hediondos, tratavam de uma série de crimes. Também tributário. Fiz um curso que a faculdade deu de graça para mim sobre os tributos que eram apenas os municipais. Aliás, muito importante para mim, diga-se de passagem. E além desses cursos, tem outros que o nosso departamento de extensão fornece e aí vai da formação de cada um. Quem quiser pode entrar em contato com o departamento. Se não tiver o curso, pode sugerir. Normalmente eles acatam isso, né? Desde que haja uma demanda. E tem os cursos gratuitos que a própria faculdade dá. E eu, como ex-aluno, fiz vários. Entendi. Então tem cursos extracurriculares com assuntos atuais para o aluno estar sempre por dentro de tudo, né? Bacanérrimo. Quem tem perguntas, chega mais, meu camarada. A senhora acha que as súmulas vinculantes, elas impedem que os juízes tenham liberdade em suas decisões? O que ele perguntou é o seguinte: se as súmulas vinculantes, elas enfraquecem a atuação dos juízes. Em primeiro lugar, o que é uma súmula vinculante? Ela é uma súmula que o Supremo Tribunal Federal vai criar para justamente uniformizar a jurisprudência. O que é jurisprudência? É aquela série de processos que são julgados no Poder Judiciário. Então, o que o Supremo faz? O Supremo vê,
a gente tem uma questão que está vindo o tempo inteiro para cá. O que a gente vai fazer? A gente vai editar uma súmula. Por exemplo, a gente tem a súmula 13, se não me engano o número é 13, que fala o seguinte, né? Que se o preso não oferecer resistência, você não pode usar algemas no preso. O que significa isso, né? Estavam tendo muitos casos de gente que não oferecia risco nenhum, se entregava para a polícia e iam lá e prendiam. E isso oferecia um certo dano à imagem da pessoa, porque ela nem tinha sido julgada e nem tinha sido condenada, né? Foi lá o Supremo e falou, ó, seguinte, a gente vai editar essa súmula e agora não pode usar mais algema no caso de prisão se ele não oferecer nenhum risco para alguém ou se não oferecer algum problema. O que acontece, né? Um caso desse é um caso que já está pré-julgado, ou seja, o Supremo já editou uma súmula e a súmula ela tem esse nome vinculante porque ele vincula a atuação dos juízes que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal, ou seja, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, juízes, TRFs e juízes federais, né? Então, a partir desse momento, o juiz passa a decidir conforme a súmula mesmo. Então, não tem como você falar, não tem uma diminuição na esfera de entendimento do juiz. Não, isso tem sim. Tudo bem? Conseguiu? Tudo bem? Tem todo mundo? Alguém quer fazer uma pergunta? Que é um tema um pouco específico, né? Às vezes... Pode ficar à vontade para esclarecer. Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta para o senhor, até para o doutor, é referente a isso. E tem até um debate dentro das salas de aula quanto às súmulas vinculantes. Do ativismo jurídico, da independência dos poderes, o judiciário não estaria fazendo lei nesse sentido? Então, por que o judiciário não está fazendo lei? Porque a qualquer momento o Poder Legislativo ele pode editar uma lei em sentido contrário à súmula vinculante. Então, vamos supor, a gente tem a súmula vinculante da algema, então não pode mais prender. Mas se o Poder Legislativo ele é o único que pode ir contra uma súmula vinculante, se o Poder Legislativo entender que tem que fazer uma lei dizendo que tem que prender em qualquer caso, essa lei tem que ser respeitada e a partir desse momento a súmula do Supremo Tribunal Federal ela vai parar de valer, ela vai perder a sua eficácia. Entendeu? É por isso, então, tendo em vista esse ponto, eu creio, não tem um ativismo. O que é o ativismo judicial, né? É uma atitude proativa do Supremo de começar a querer ocupar espaços que não lhe pertencem, como, por exemplo, o judiciário ou a administração pública, né? Na minha opinião, não. Ele está só fazendo mesmo a uniformização de uma jurisprudência. E a partir do momento que o Congresso entender de uma maneira diferente, ele pode, sim, editar uma lei e a gente vai ter que seguir a lei e vai deixar a súmula de lado. Então... Quinto lugar na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma característica que deve se tornar um fator decisivo para o estudante nesse momento? É importante a aprovação na Ordem dos Advogados? Quanto? Com certeza. E aí eu vou até passar essa pergunta para o Adão, porque é um dos melhores alunos que eu tenho e ele sabe o nível de exigência do curso. Eu gostaria que ele falasse a respeito disso. Boa tarde, pessoal. A questão, na aula inaugural, eu sou o quinto anista, então comecei a graduação em 2011. O diretor do curso, ele disse que era uma universidade de guerreiros, de lutadores, e contou a história de vida dele. Eu me identifiquei muito e eu passo para vocês, não foi fácil, não foi fácil. Não está sendo fácil ainda, mas existe uma retribuição, existe... um retorno de não ser fácil, dos professores cobrarem as matérias. Eu fiz o último exame da UAB, vou fazer a segunda fase agora dia 13. Fiz a primeira fase tranquilamente, não precisei de fazer cursinho. E isso, de certa forma, para mim é um retorno. É uma transformação também, como pessoa. Né? Então a faculdade, a Universidade de São Judas, ela tem uma preocupação com o social muito grande. Então não é só as matérias dogmáticas, como o direito civil, o processo penal, o direito penal. Existe na sociologia e na filosofia do direito uma questão de formação humanística que é muito importante na formação como pessoa e como profissional do direito. E tratando-se da Ordem dos Advogados do Brasil, você que já mandou bem aí na prova e tal, para um estudante que está prestes a tomar essa decisão, é um fator muito importante, então, verificar se a universidade gera essas aprovações. Sim ou não, professora? E Adão, por favor. É um fator... primordial, não? Primordial. Porque sem a OAB, o profissional de direito, o bacharel em direito, ele não tem muita ocupação no mercado. Então, você passar no exame da OAB é principal. Até para dar aula, né?
você vai dar aula de processo civil. Você vai dar aula de processo civil sem passar na OAB? É impossível. Então tem muito advogado aí de outras faculdades que se forma, não consegue tirar, tem que fazer cursinho, investir tudo de novo, é isso? E às vezes não consegue. Ui, então não, vezes isso não é consegue. complicado. Por favor. Só para complementar, que eu também fui professor de cursinho recentemente, geralmente se inscrevem umas 200 mil pessoas para esse concurso, que é o da OAB, e passam 10%, né? Ou seja, é um nível de aprovação muito pequeno, né? E só para também complementar, eu prestei no quinto ano, quando eu estava no quinto ano, em 2010, a OAB, e também passei sem cursinho na primeira fase, assim como meu colega aqui, né? Moral da história, a gente vê que o fato da faculdade ser puxada, porque eu não vou enganar ninguém, é uma faculdade dificílima de passar, é puxado mesmo, mas tem o bônus, como o meu colega falou, você consegue passar em concurso e passar em OAB com uma facilidade maior, né? Justamente porque você foi cobrado durante a faculdade. Que bacana, hein? Olha aí, os testemunhos vivos, você que está na dúvida. Valeu, galera, muito obrigado, professora, valeu. Obrigado, convidados. Valeu pela participação, galera.